Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. A gente comentou aqui no Boletim Casa Virada sobre a política adotada pelo governo do presidente dos Estados Unidos de não só prender crianças imigrantes, como também manter elas presas separadas das suas famílias. Hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor o que aconteceu e o que continua acontecendo. Segundo a organização Detention Watch, nos Estados Unidos existem 215 centros de detenção para imigrantes. Lá as pessoas ficam presas esperando a audiência que vai decidir sobre a situação delas no país. Desde 2003, 214 pessoas já morreram dentro desses centros, o que dá uma média de uma pessoa por mês. Também, segundo essa organização, 81% desses centros de detenção são administrados por empresas privadas. O portal AP News publicou no dia 12 de novembro de 2019 uma notícia mostrando que, segundo dados oficiais do governo norte-americano, em 2019 tinham quase 70 mil jovens e crianças menores de 18 anos presas nesses centros. Foi um aumento de 48% em relação a 2018. 9 em cada 10 famílias vêm da Guatemala, Honduras e El Salvador e buscam asilo nos Estados Unidos por conta de conflitos no seu país de origem. Segundo a Detention Watch, dados da ONU e do governo dos Estados Unidos mostram que a enorme maioria dessas crianças estavam aptas a receber asilo no país, um direito que é previsto na lei norte-americana e em tratados internacionais. Entre junho de 2017 e junho de 2018, a administração do presidente Donald Trump colocou em prática uma política de tolerância zero em relação à imigração. Além de prender os adultos que atravessavam a fronteira em busca de asilo, algo que vai contra a Constituição do país, essa política instaurou a chamada separação familiar. Isso, na prática, significou separar as crianças das suas famílias e prender elas nesses centros de detenção sozinhas. Isso inclui bebês de menos de 1 ano. Segundo o site NBC, em reportagem do dia 23 de julho de 2020, mais de 5 mil crianças foram presas sem os seus familiares. Em um documentário chamado Separados, as Crianças na Fronteira, uma ONG conta que foi entregue uma lista do governo com o nome e a idade das crianças que estavam presas em um desses centros. Quando elas viram que muitas tinham 2 anos, 1 ano e até menos, pediram para ver essas crianças. Os oficiais voltaram dizendo que não tinham encontrado, porque chamaram elas pelo nome e ninguém apareceu. O documentário reúne cenas completamente desesperadoras, como a de um menino de 6 anos que, ao ser reencontrado pela mãe depois de meses, grita desesperado, falando que ela não ama ele e que ele quer voltar para a prisão. Outro site de notícias, chamado AP News, publicou uma matéria em 12 de novembro de 2019, entrevistando alguns adolescentes que foram presos e adultos que foram separados das suas crianças. Um pai que tentou sair de Honduras em busca de asilo nos Estados Unidos conta que foi preso e separado da filha de 3 anos em março de 2018 e só conseguiu reencontrar ela em agosto. Ele disse que no reencontro a sua filha não quis falar com ele, disse que não ama ele porque ele abandonou ela. Depois ele descobriu que ela tinha sido abusada sexualmente dentro do centro de detenção. Um menino de 16 anos, que também foi preso, disse o seguinte na entrevista: "As crianças choravam às vezes sozinhas, ou então se batiam contra a parede. Eu acho que era por conta de elas estarem lá há muito tempo." Depois de muita pressão nacional e internacional, a política de prender essas crianças sem seus familiares foi descontinuada em junho de 2018. Mas, segundo reportagem do site NBC, em 21 de outubro de 2020, ainda tem 545 crianças que não conseguiram encontrar os seus pais e mães. Quando questionado sobre isso no debate presidencial dessa semana, Trump falou que estão tentando localizar as famílias, mas não entrou em nenhum detalhe. A revista Time publicou uma notícia em 27 de julho explicando que, por conta da pandemia da Covid-19, um juiz federal determinou que todas as crianças imigrantes presas em centros de detenção com suas famílias fossem imediatamente soltas.
Só que outro juiz federal impediu que os familiares fossem soltos junto com as suas filhas e filhos. Então começou a acontecer o que chamaram de separação familiar 2.0. Na prática, mães e pais foram obrigadas a escolher entre continuar presas com seus filhos e filhas, ou então deixar elas livres, mas desacompanhadas. O site do Business Insider publicou em 12 de setembro que mais de 8.800 crianças tinham sido expulsas dos Estados Unidos e enviadas a seus países de origem completamente desacompanhadas. É importante lembrar aqui que nenhum ser humano, em situação nenhuma, é ilegal, e que muitos desses imigrantes que buscam asilo vêm de países instáveis politicamente também por conta das políticas neoimperialistas dos Estados Unidos no continente americano. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E agora com as notícias das medidas socioeducativas no Brasil. Jovens colocaram fogo em roupas e colchões no Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Foi o que publicou o G1 em 19 de outubro. Ninguém ficou ferido. Também o G1 publicou em 22 de outubro sobre o Centro Socioeducativo de Roraima, que também falamos muito aqui no Casa Virada, sobre os diversos casos de torturas denunciados por lá. Desta vez, o diretor da unidade e mais 3 servidores foram afastados do cargo. Todos, inclusive, fazem parte do Clube da Taca, grupo de funcionários da unidade, onde havia o incentivo às agressões de internos. E agora, o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19, no dia 23 de outubro. São 4.601 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data, e foram testados 3.953, aplicados 4.552 testes, com 297 jovens confirmados com Covid-19, 8 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.167 ativos na Fundação no momento, 1.060 casos e 5 óbitos. Agora, os dados do Brasil. Anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 21 de outubro. Há 4.412 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 3.425 servidores e servidoras, e 22 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar sobre novas exigências que o Judiciário Paulista tem realizado aí às equipes técnicas dos serviços. De acordo com as denúncias que chegaram aqui para o Boletim Casa Virada nessa última semana, o Judiciário Paulista, por meio do Departamento de Execuções da Vara Especializada da Infância e Juventude, aqui da comarca da cidade de São Paulo, tem realizado exigências aos técnicos e técnicas para que se informe nos relatórios de processos de execução de medida de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, eventuais novos processos que a juventude esteja respondendo aí nas varas de apuração. Ou seja, o Judiciário tem exigido, então, dos técnicos e técnicas que, caso o adolescente ou a adolescente se envolva em um novo processo, seja acusado por um novo ato infracional, que esse novo processo seja informado aí nos relatórios dos processos de execução da medida de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. O que tem acontecido também, advertências junto aos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, quando existe um novo processo de apuração no nome do adolescente ou da adolescente e que isso não tem sido informado nos processos de execução. Ou seja, qualquer possibilidade de presunção de inocência que a juventude criminalizada tenha nesse novo processo de apuração que ainda está em tramitação e que, portanto, não há julgamento, não há sentença, não há vias comprobatórias
de que o jovem ou a jovem estava realmente envolvido nesse processo, é cancelado, é anulado pelo Departamento de Execuções da Vara Especializada da Infância e Juventude. Então, os juízes da execução, eles têm violado diretamente qualquer possibilidade de presunção de inocência que é garantido pelas legislações atuais aqui no Brasil. Sendo, portanto, considerado que novos processos de apuração e novas acusações que a juventude esteja aí respondendo ainda nas varas e que, portanto, não há comprovação, porque o processo está justamente em apuração, não há comprovação de que o jovem ou a jovem esteja de fato envolvido nesse processo, porque não saiu uma sentença, ele tem sido considerado nos processos de execução, atribuindo aí um caráter ainda mais punitivo à execução da medida socioeducativa em meio aberto, porque o judiciário tem encarado que, uma vez que o adolescente ou a adolescente tem aí um novo processo de apuração, ainda que ele não tenha sido julgado, ainda que ele não tenha sido comprovadamente que o adolescente ou a adolescente estivesse envolvido nesse ato infracional, tem sido considerado como processos de reincidência e falha técnica no âmbito da execução da medida socioeducativa em meio aberto, o que viola qualquer possibilidade de presunção de inocência e os princípios que o próprio SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, vai atribuir aí ao curso da execução das medidas socioeducativas como um todo. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 91 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber, e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14, de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.